A franquia Final Fantasy é a franquia mais influente quando falamos em RPGs de turno. Ou pelo menos é isso que eu sempre ouvi falar. Deixa eu tentar me explicar. Eu nunca fui muito aficionado na franquia. Na verdade, o meu primeiro contato com um jogo da série foi um tanto quanto decepcionante. Mas isso é papo para outro vídeo. Mas independente de eu gostar ou não da franquia, eu sempre soube da sua importância no mundo dos games. Seja pela sua trilha sonora marcante, pelas suas mecânicas ou pelos gráficos revolucionários para a época, que hoje não envelheceram muito bem, ou pela forma de te fazer sentir em uma aventura extremamente épica e profunda. O primeiro contato que eu tive com a série foi com o jogo Kingdom Hearts no PlayStation 2. Esse que até hoje é um dos meus jogos favoritos. Eu lembro de ler o nome Final Fantasy na capa e ficar me perguntando: que é Final Fantasy? Mas à medida que o tempo foi passando e eu fui refinando meu gosto por joguinhos, eu entendi que Final Fantasy era uma das maiores franquias de todos os tempos, com uma porrada de jogos e spin-offs, cada um com as suas mecânicas e suas peculiaridades. Mas dentre todos esses spin-offs, sempre teve um que o pessoal parecia gostar mais. Um spin-off que muitos diziam que superavam muitos dos títulos principais da franquia. Hoje nós vamos entender o porquê que Final Fantasy Tactics é uma obra-prima do gênero de RPGs táticos. Com o lançamento em 1987 no Nintendinho, Final Fantasy I foi o primeiro dos inúmeros jogos da franquia. Criada por Hironobu Sakaguchi, os diversos títulos exploram universos ricos e profundos, onde quase todo jogo possui um mundo próprio e que é muito distinto um dos outros. É tanto Final Fantasy diferente que até hoje é muito discutido qual deles tem o melhor enredo, mecânicas ou ambientação. Mas nesse vídeo, nós não falaremos de um dos jogos principais. Falaremos daquele que é por muitos, e eu arrisco a dizer a grande maioria, visto como o melhor spin-off da série. Hoje nós vamos falar de Kingdom Hearts... Não. É Final Fantasy Tactics mesmo. Eu não vou meter esse louco aqui. Então, primeiramente eu quero pedir desculpas, porque eu só fui ver agora na edição que toda essa parte do vídeo, onde eu explico o que é Final Fantasy Tactics e a sua gameplay, etc., ficou sem áudio. Provavelmente o microfone acabou a bateria no meio da gravação e eu não tô com o equipamento agora aqui comigo. Então, fiquem aí com algumas imagens engraçadas que eu pôr de fundo, hahaha, risadinhas, e é isso. Bora pro resuminho rápido do que é Final Fantasy Tactics. Subir no pé de pera pra arrancar uma pera. Final Fantasy Tactics é um dos spin-offs de Final Fantasy, lançado em 1997 para o Play 1. Ele foi criado por Yasumi Matsuo, que é o mesmo responsável por jogos como Tactics Ogre ou Vagrant Story, para quem conhece. O jogo possui uma mecânica de batalha tática que difere bastante das batalhas por turno da franquia principal. Além disso, o jogo possui um sistema que eu gosto de chamar de árvore de classes, que é como se fosse uma árvore de habilidades padrão de RPG, só que com classes inteiras. E para encerrar, eu queria dizer que a ideia principal desse vídeo era fazer um resumão sobre toda a história de Final Fantasy Tactics. Só que um vídeo assim provavelmente teria umas 3 horas de duração, porque é muita história nesse jogo e é muita coisa para falar sobre. Então, se vocês quiserem que eu traga mais vídeos como esse, é só pedirem aí nos comentários. Mas enfim, é isso, bora pro vídeo. Nós começamos com um narrador contando sobre o passado de Valice, o reino onde se passou o jogo. Ele se identifica como Alaslan e diz ser um acadêmico investigando o conflito que ficou conhecido como Guerra dos Leões. Ele nos conta que a história sempre deu crédito a Delita Hero por ser o herói da guerra, fazendo-o virar uma espécie de lenda. Porém, segundo Alaslan, após os documentos de Durai virem a público, está evidente
que o verdadeiro herói foi alguém que foi apagado da história, por ser reconhecido como um herege e um deturpador da paz. O filho mais jovem da Casa Beowulf, uma nobre casa de cavaleiros do norte, Hansa Beowulf. Essa é a história dos Heróis do Zodíaco. Essa é a história de Final Fantasy Tactics. O jogo começa de fato no Mosteiro Orbon. Aqui, nós vemos uma jovem donzela pedindo proteção divina, acompanhado de sua guarda-costas e de uma figura religiosa. Essa donzela é Ovelha, a princesa do trono de Valice, e ela está acompanhada por Agnes, a sua fiel escudeira. Agnes pede para que a jovem se apresse, pois sua escolta chegou. Então, entram na sala 3 figuras mercenárias. A primeira, e que parece ser o líder do grupo, se chama Gafgarion, um cavaleiro negro meio sem modos que, ao que tudo indica, tá ali só para fazer seu trabalho, ganhar uma graninha extra e ponto final. A segunda figura, um jovem de cabelos loiros, é reconhecido como Hansa. Esse é o nosso protagonista, o verdadeiro herói da Guerra dos Leões, mas nós não sabemos disso ainda. Os mercenários estão a comando da Ordem do Céu do Norte, uma das 2 principais facções de Valice, e estão ali para fazer uma escolta da princesa, ou pelo menos é o que sabemos até esse ponto. Agnes dá uns puxões de orelha em Gafgarion pela forma rudimentar que ele se dirige à princesa, mas a discussão logo é interrompida por uma cavaleira ferida que entra no mosteiro e anuncia um ataque feito por homens da Ordem do Céu do Sul. Tá, vamos lá. Agora eu preciso explicar um pouco o que são a Ordem do Céu do Norte e do Sul. A Ordem do Céu do Norte e a Ordem do Céu do Sul são 2 das principais facções que governam em Valice nesse ponto da história. Elas são comandadas pelo Duque Larg e Goltana, respectivamente. Eu vou me aprofundar mais no que elas são e no que elas representam mais pra frente no vídeo. Por enquanto, eu quero que vocês tenham em mente que as 2 querem governar em Valice, mas de formas que diferem bastante. Gafgarion e os demais saem e se deparam com um grupo de cavaleiros inimigos. Eles até comentam sobre Goltana ter enlouquecido, pois um ataque direto a uma cavalaria do Céu do Norte geraria uma guerra entre as 2 potências, uma guerra que poderia afetar toda a Ivalice. É aqui que o gameplay realmente começa. Somos apresentados ao sistema de combate tático por turnos, e temos um gostinho do que podemos fazer. Vencemos a luta, mas os gritos da Princesa Ovelha são ouvidos de dentro do mosteiro. Hansa e Agnes saem correndo e conseguem chegar a tempo de ver um soldado de armadura dourada a raptando. Para Agnes, a cena já é terrível por si só, mas para Hansa, ela tem um grau de estranheza a mais, pois o homem de armadura dourada é ninguém menos que o seu antigo melhor amigo e irmão de criação, Delita Hero. Sim, Delita, o mesmo que é dito como o herói do reino, agora tá raptando a princesa sob a bandeira do Duque Goltana. Cara, é sério. Essa cena te deixa com uma cara de ponto de interrogação tão grande que a partir daqui, tu não quer mais parar de jogar o jogo. Só quer saber o que tá acontecendo. A pera tava podre, eu desci com a goiaba. Agora a gente acompanha o passado de Hansa. Essa história começa 1 ano atrás, com Hansa e Delita se formando como membros da Academia Militar de Garyland. Aqui, nós somos apresentados a mais um importante conflito chamado Guerra dos 50 Anos. A Guerra dos 50 Anos foi uma guerra que terminou com a derrota de Valice pela nação vizinha de Ordalia. Eu poderia fazer um vídeo só sobre esse conflito, mas tenha em mente que a economia de Valice sofreu muito com essa derrota. Tanto que a própria coroa não tinha dinheiro para pagar os soldados que lutaram na guerra, gerando assim uma grande onda de insatisfação popular. O grande motivo de Valice ter perdido essa guerra foi a morte do rei Denanda IV, que deixou em seu lugar o rei Ondória III. Porém, nós temos um problema. O problema é que a saúde do rei anda bastante debilitada desde o nascimento do príncipe Orinus, deixando a rainha Louvéria cuidando do trono. É nesse passado de insatisfação política e social que o passado de Hansa se desenrola. Voltando à cena na academia militar, Hansa, Delita e os outros soldados recebem a informação de que o Duque Larg estaria vindo para Garyland, acompanhado do Marquês Elmdor de Limberry. Hansa e Delita até estão comentando algo sobre a Brigada dos Cadáveres estar atacando e provocando roubos em todo o reino. A Brigada dos Cadáveres é um grupo formado principalmente pelos soldados que juraram vingança à coroa após aquele esquema do pagamento dos soldados que eu comentei mais cedo. Eles são motivados principalmente pelo ódio e pela insatisfação com a nobreza, mais especificamente com a própria coroa. Muitos desses soldados usavam roupas maltrapilhas e estavam tão machucados que pareciam literalmente cadáveres andando.
e é por isso que eles recebem esse nome. Mas logo entra um oficial da Ordem do Céu do Norte para ditar a próxima missão. Os soldados da academia estariam responsáveis de aumentar as defesas da cidade de Igrus, onde fica o castelo do Duque Larg, já que uma força-tarefa de grande escala estaria sendo mobilizada para acabar de vez com a Brigada dos Cadáveres. Mas novamente, eles recebem a notícia de que um grupo de ladrões emboscado pelas mobilizações da Ordem estariam vindo para Garyland. E aí a gente vai lá e mata todo mundo. 10/10, grande jogo. Após a batalha, a gente tem um flashback do Hansa. Nesse flashback, vemos o pai de Hansa, Barbaneth, o maior soldado da casa Beowulf, em seu leito de morte. Além dele, temos os irmãos de Hansa, Alma, Zalbag e Daisdarg. Ele fala umas coisas de pai de personagem principal que tá morrendo, mas o mais importante de tudo é que ele aparenta ser um homem extremamente generoso, pois ele pede a todos que tratem Delita como se ele fosse irmão de sangue deles, já que Delita era filho de um mero fazendeiro que trabalhava para a casa Beowulf há anos. Aqui eu quero comentar um pouco sobre esse flashback, porque eu acho ele tão mal posicionado na história. É como se Hansa tivesse saído de uma cidade e ido para outra e a primeira coisa que passou pela cabeça dele foi a imagem do pai dele morrendo. Sabe? Não faz sentido. Mas enfim, volta pro vídeo. Seguindo nosso caminho, nós nos deparamos com um grupo de soldados da Brigada dos Cadáveres. Eles estão mantendo um jovem soldado de refém. Hansa, Delita e seus companheiros libertam um rapaz que se apresenta como Argath, um cavaleiro que estava escoltando o Marquês Elmdor até eles serem atacados pela Brigada, e o Marquês ter sido levado com eles. O grupo concorda que a melhor decisão seria levar as más notícias até Igrus, onde Hansa se encontra com Daisdarg, que diz que Zalbag já mandou homens resgatarem o Marquês. Argath fica meio puto e pede para ele mesmo ir encontrar o Marquês, mas Daisdarg reage com grande foda-se e manda o pessoal ir cuidar do castelo. Andando pelo castelo, Hansa encontra sua irmã, Alma, seu outro irmão, Zalbag, e a irmã de Delita, Tietra. Nós temos um belo momento de reunião familiar antes de Zalbag bater com a língua nos dentes e dizer que acha o comportamento da brigada meio estranho, já que eles até haviam sequestrado pessoas no passado, mas achava improvável que dessa vez fosse apenas pelo dinheiro do Marquês. Delita, Hansa e Argath, sabendo de tudo isso, não conseguem aquietar a bunda no castelo e decidem ir eles mesmos atrás da Brigada dos Cadáveres, que segundo Zalbag está na cidade mercante de Dorter. Chegando em Dorter, Delita reconhece o comandante da Brigada dos Cadáveres discutindo com um dos seus homens. Aparentemente, um homem chamado Gustav estava por trás do sequestro do Marquês, mas sem a permissão de Wiglaf. Após uma batalha, Argath e companhia capturam um soldado da brigada e o obrigam a dar a localização de Gustav. Hansa segue até o deserto, onde a gente vê uma galera concordando com o plano de Gustav, o sequestrador, já que provavelmente seriam mortos pela Ordem se seguissem os ideais de Wiglaf. O grupo dá um pau nos caras e encontra Wiglaf e Gustav tendo uma briga. Wiglaf não concorda com o ato de sequestro de Gustav, falando que é um ato vil e que não representa os ideais da brigada. Gustav mete louco e ataca Wiglaf, mas acaba morrendo pelas mãos do próprio comandante. Que mundo é esse? Nesse momento, Wiglaf libera o Marquês e deixa Hansa e seus amigos irem embora. Ao voltarem para o castelo, Hansa leva um xingão do seu irmão mais velho, Daisdarg, mas seu esforço é reconhecido pelo próprio Duque Larg, que agora o designa para liderar um dos ataques da campanha contra a Brigada dos Cadáveres. Porém, ao sair, nós vemos que Daisdarg e Larg estão na maracutaia. Aqui fica claro que eles têm algum tipo de plano para ganhar renome dentro do reino. Voltando para o grupo do Hansa, eles vão até um dos esconderijos da brigada e enfrentam a irmã de Wiglaf, Mileuda. Nós vemos mais uma vez Argath mostrar o seu lado psicopatinha e tratar o povo da brigada com indiferença. Hansa hesita ao executar sua inimiga, deixando a mesma fugir. Ele até mesmo se pergunta se aquilo que ele fez foi o correto. Ao mesmo tempo, em Igrus, a Brigada dos Cadáveres faz um último ataque direto na mansão Beowulf, levando Tietra, a irmã de Delita, no processo. Ao voltarem da batalha, Hansa encontra Daisdarg ferido. O irmão mais velho fala que Hansa já fez a sua parte, e que agora eles atacariam a brigada de uma vez por todas. Hansa pede o que vai ser de... Tietra é muito difícil. Hansa pede o que vai ser de Tietra, mas Daisdarg é meio indiferente. Ao ver aquilo,
Delita, com sangue nos olhos, decide ir atrás de Tietra sozinho. Mais uma vez, Argraf aparece só para dizer que Delita é um pobre fudido. Dessa vez, Hansa fica do lado de Delita e manda Argraf sair da frente dele. Mas antes de ir embora, o nosso pescotapa revela a localização da base da brigada, o local onde Tietra está sendo mantida em cativeiro. Hansa e Delita partem juntos para o local e encontram Mileuda mais uma vez. Mas dessa vez, a irmã de Wiglaf não sai viva da batalha. Que mundo é esse? 2. Hansa se pergunta mais uma vez, por quê? Por que tem que acabar assim? Por outro lado, Delita já não se reconhece mais, afinal, ele também é apenas um plebeu. Hansa e o Delita encontram Wiglaf em seu esconderijo. Ele manda seu soldado partir até o local onde os últimos esforços da Brigada dos Cadáveres estão abrigados, mas diz para Tietra ser deixada, o que não vai acontecer. Wiglaf confronta Hansa sobre a morte de sua irmã, e fala que Hansa vai ter Tietra livre, se ele conseguir sobreviver a isso. Wiglaf confronta Hansa sobre os seus ideais de honra e justiça, e ainda por cima solta a maior bomba até então. Gustav, o sequestrador do Marquês, estava agindo sob comando de Daisdarg e Zalbag. Agora as coisas fazem mais sentido. Com o rei enfermo e as facções do norte e do sul sob ascensão, Daisdarg queria se livrar daqueles que a lealdade era incerta, nesse caso o Marquês, e botar alguém de confiança em seu lugar, já que era muito provável que uma guerra estaria próxima. Então, com o sequestro do Marquês, Daisdarg resolveria dois de seus problemas. O primeiro, ele botaria alguém de confiança no lugar do Marquês e depois atacaria com tudo a brigada, com o falso pretexto de vingar a morte de Elmdor, assim ganhando grande renome em todo o reino. Enfurecido pelas palavras de Wiglaf, Hansa e Delita vão até a fortaleza de Zikden, onde está Tietra. E agora, a coisa vai ficar boa. Chegando no local, Hansa e Delita veem Zalbag e Argaf preparando um ataque a um homem que segura Tietra como refém. Zalbag vê os dois e, mesmo assim, ordena que Argaf atire. A flecha voa em direção ao homem, mas acaba acertando Tietra, deixando a jovem sem vida. Mais uma vez, Delita se enfurece, e uma última batalha, dessa vez de Hansa e Delita contra a própria Ordem do Céu do Norte, se inicia. Após horas de luta, Argaf é derrotado. No. Not at the hands of Milksop Chels. I am better than this. Better than you all. Delita segura uma última vez sua irmã em seus braços. Hansa sente muito pela sua perda, mas é incapaz de fazer qualquer ação. Então, uma grande explosão se inicia no armazém da brigada, e Delita é engolfado por uma enorme bola de fogo. Delita! E esse é o final do primeiro capítulo de Final Fantasy Tactics. Quando eu comecei esse roteiro, eu pensei, eu vou começar o canal falando de Final Fantasy Tactics, o que pode dar errado? Mal eu sabia no tamanho do buraco que eu tava entrando. Mas enfim, eu quero agradecer a todos que assistiram esse vídeo até aqui. Eu também quero agradecer principalmente aos canais que disponibilizaram as gameplays que eu usei de fundo nesse vídeo. O JRPG Fanatic e o The Digital Bird Hermit. Eu sei, terminar o vídeo aqui é sacanagem. Afinal, o que houve com Delita? Por que ele virou do mal, entre muitas aspas? Se vocês quiserem que eu responda essas e muitas outras perguntas, eu peço por favor para deixar um like nesse vídeo. Assim, eu posso estar trazendo a parte 2 e contando um pouquinho mais dessa história que é de pirar o cabeção. Por fim, eu quero dizer que esse foi um projeto no qual eu trabalhei por um longo mês. E que literalmente custou meu suor e meu descanso. Mas no final eu tô super orgulhoso com o resultado.
É um vídeo feito de coração para esse jogo que me rendeu muitos momentos de alegria, tristeza e raiva. Eu não sei se meu ponto ficou claro aqui, mas Final Fantasy Tactics é um jogo extremamente denso, com uma história que toca em temas pesados e complexos, como moralidade, justiça e política. Eu peço desculpas se alguma informação ficou errada ou confusa, mas eu prometo trazer mais qualidade ainda nos próximos vídeos desse canal que tá começando agora. Enfim, é isso. Meu muito obrigado por vocês que assistiram até aqui e nos vemos no próximo vídeo.